Olá, este é o Smartcast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, ESMAT. O programa de hoje é uma homenagem ao dia 10 de maio, onde é comemorado o Dia Nacional da Memória do Poder Judiciário. E para isso, nós estamos aqui com os professores doutores Ricardo Espíndola e Emerson Ramos. São professores doutores do curso de Direito da cidade de Arraias, uma cidade com forte potencial histórico, com forte potencial turístico e também com forte potencial para a pesquisa acadêmica. A primeira pergunta que eu falo para os senhores é: o que é gestão documental? Então, gestão documental significa gerir, administrar, mas também dar acesso a documentos, que nesse caso são documentos históricos, portanto, de preservação e de guarda permanente, sobretudo à população. Então, gerir um centro de documentação e memória, mais do que manter papéis antigos, nós temos no Centro de Documentação e Memória de Arraias e Região processos que remontam ao século XVIII. A cidade de Arraias é uma das cidades mais antigas da região centro-norte do país. É uma cidade histórica que, infelizmente, do ponto de vista patrimonial, do patrimônio arquitetônico, foi muito descaracterizada, mas sobraram muitos arquivos. E sobraram muitos arquivos graças ao Poder Judiciário, né, que os conservou, né, por muito tempo, até que esses arquivos eles foram, em certo momento, transferidos para a Universidade Federal do Tocantins e lá mantidos, né, acondicionados, contando a história de uma região que, apesar da descaracterização patrimonial, né, do patrimônio arquitetônico, contém ainda muita história em termos de documentação. Então, gerir, né, fazer gestão documental e gerir essa documentação, que na verdade é um arquivo histórico, sobretudo num contexto como Arraias e região, que é um contexto de periferia, distante, periferia no sentido de que está distante dos grandes centros urbanos, é um ato, sem sombra de dúvidas, social, mas também político, de resgatar a história de uma região que ela foi esquecida e que tem pouca produção historiográfica sobre. Então, mais do que simplesmente manter essa documentação, dar acesso, realizar educação patrimonial e contar uma história que até agora ainda não foi contada. Essa é a nossa missão no Centro de Documentação. Complementando o que o Emerson disse, e pensando nessa ideia de o que significa gerir documentos, né, tem esse livro que eu gosto muito da Cornélia Fiesmann, Akten, Medientechnik und Recht, que agora está traduzido para português, ao menos jabá. Eu traduzi pela Contracorrente, Autos, Técnicas Mediais e Direito, e é basicamente ela tenta fazer essa história explorando a relação umbilical entre gestão documental e direito. E, de um lado, ela argumenta que, assim, lançar autos, abrir documentações, começar um processo é algo insto à própria humanidade, porque ela argumenta que até as listas que a gente encontra entre os babilônios, entre os Nambiquara, são uma forma de você administrar a vida a partir de documentação. E essa ênfase dela em como o documento, e lançar um auto, abrir um auto, fazer registro, algo tão insto à humanidade, ela é importante porque ela mostra uma disjunção entre o que a gente faz no arquivo e o momento de emergência e existência desses documentos, né? Porque ela fala que há uma contradição entre o valor de uso desses documentos e seu valor histórico, né? E algo que é muito comum nas narrativas, e esse tipo de narrativa de fantasia, ele gira sempre em torno de um arquivo, né? O George, que é quem teve em um momento à frente do CEDEMAR, ele conta que os autos chegaram do Fórum de Arraias e do Fórum de Higienópolis em sacos de lixo. E isso não é judiciário, porque se você vai no Estatuto do Conselho Ultramarino, que já foi o órgão máximo da administração colonial portuguesa, tem lá uma descrição, um regramento muito minucioso de como as cartas e os ofícios e a documentação produzida na colônia tinha que ser levada para Lisboa. E eles falam em sacos, presos numa altura tal nos navios para que os ratos não atacassem. Né? Então, esse tipo de tratamento para um documento cujo seu valor é o valor do uso administrativo é basicamente esse. Né? É só depois, quando ele deixa de ser útil, imediatamente, e ele vai coletado,
catalogado, higienizado, classificado, que ele passa então a ter seu valor histórico. A FISMA explora muito essa distinção entre o que é o valor de uso de um documento e o valor histórico desse documento. E a gestão documental, de alguma maneira, se vê entre esses dois penhascos, né? De que, de um lado, você tem esse cuidado para que o documento não se desfaça, porque como ele é um documento que acompanha o acontecimento da vida, ele não foi feito para durar, né? Mas, eventualmente, os acontecimentos que ele registra de maneira acidental são muito importantes e eles precisam durar, né? E aí, todo esse tipo de... Como comentei, desde da coleta, de você agrupar eles em um lugar que não pode ser muito distante de onde eles foram produzidos, porque ficar movendo eles para lá e para cá implica esse tipo de intempérie que o Conselho Ultramarino lidava como um risco, que é os ratos atacarem os sacos e devorar tudo. De você armazenar num ar-condicionado ligado 24 horas, de você ter um armário específico, de você ter o cuidado de enfiar um papel super delicado entre uma página e outra, né? Mas também de você, às vezes, negar acesso. E aí eu encerro essa minha contribuição para essa pergunta com uma anedota, né? Eu estava pesquisando em Stuttgart, no Arquivo Estadual de Baden-Württemberg. Eu cheguei muito cedo, era a única pessoa no arquivo e a pessoa responsável, um velhinho, né? Que não tinha muita noção sobre o protocolo do arquivo, para minha sorte, né? E eu queria ver a documentação, o legado de um juiz da Corte Constitucional alemã, o Gebhard Müller, que foi o cara responsável pela construção do prédio, né? E aí eu pedi lá tudo que eles tinham, que ele doou para o arquivo, né? Porque tem isso lá na Alemanha. O estadista, ele pode escolher para qual arquivo ele vai doar. Ele doou para lá porque ele era de lá. Então, ele disse, não vou doar para o arquivo federal, que é em Koblenz, que é em outro estado, vou doar para o meu estado, para as pessoas terem que ir lá consultar. E aí o cara pegou tudo para mim, me entregou, falou, tá aqui, e você pode tirar foto. E eu comecei a tirar foto loucamente. Aí chegou a superior dele, que era mais jovem e sabia de cabeça todo o regulamento do arquivo. E ela virou para ele assim, ele tá tirando foto, ele não pode tirar foto. Aí ele chegou para mim e virou assim, eu errei. Você não pode tirar fotos, você vai ter que deletar as fotos. Né? E aí é um momento de colisão entre o uso historiográfico que eu queria fazer daquilo e a concepção que aquela chefe, aquela diretora do arquivo tinha de como respeitar os desejos da família dele, né? Porque ainda tinha... A morte dele era muito recente, então tinha uma série de restrições de como poderia usar. Né? Eu tive que assinar uma série de documentos dizendo como eu usar... que se fosse para um uso que não estava ali previsto, eu teria que consultá-lo se eu poderia usar, né, e assim por diante. Então, gestão documental também é isso, é você saber como regular o acesso de quem vai poder olhar, quem vai poder consultar e que uso eles vão poder fazer. O Poder Judiciário, por meio da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, já investiu em equipamentos, em maquinários, já recolheu parte de documentos históricos das comarcas do Tocantins. Estamos catalogando esses documentos e buscando trazer à luz um pouco da história daquela época, das pessoas que acessaram a justiça naquela época, como que o estudo desses documentos, na verdade, digitalizados, ou manuseados, ou transcritos, eles podem colaborar com a formação acadêmica dos estudantes, por exemplo, no caso de Arraias, do curso de Direito, mas também alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado e alunos de outros cursos que queiram saber um pouco de como foi esse contexto histórico, qual que é a contribuição que esses documentos datados há quase 200 anos podem auxiliar aos dias de hoje. A primeira é o tipo de coisa que eu falo para convencer os alunos a integrar nosso projeto de extensão. Eu digo o seguinte para eles. Pensa numa lista de supermercado. Você colocou lá os itens que você precisa comprar. Aquelas informações são suficientes para você. Se essa lista ficar esquecida e um historiador encontrar daqui 200 anos, ele não tem o contexto do supermercado, ele não tem o contexto do que você está vendo naquele dia, ele vai ter que reconstruir tudo isso, né, a partir tão somente daqueles itens enumerados, um atrás do outro. E esse esforço de reconstrução é muito parecido com o esforço que o juiz, que o advogado, que o promotor tem que fazer quando ele está diante das provas de um caso. Né? Você tem todo um esforço de imaginação, de aprender a totalidade de um desenvolvimento de fatos, de uma narrativa, que é muito parecido. Eu falei para eles assim, se você consegue pegar um caso que a gente tem lá no CDMAR de escravidão,
por exemplo, de um homicídio perpetrado por uma escravizada contra uma outra mulher, você também tem o tipo de informação que era útil para o escrivão, que era útil para o delegado, que era útil para o juiz, que era útil para o promotor. Só que para você conseguir contar aquela história, você vai ter que fazer essa projeção, essa reconstrução, esse esforço de imaginação, e treinando isso com a gente, você vai conseguir desmontar qualquer inquérito, qualquer denúncia, vai conseguir pegar contradições na narrativa factual de um autor ou réu, né? Então, treinar esse tipo de coisa com documentos históricos deixa com um olhar muito aguçado para a prática, para o tipo de como as narrativas influenciam o direito na prática, né? Esse é o primeiro valor de um estudante de direito poder se dedicar a essa extensão. Um segundo valor, e aí eu falo porque 86% do nosso corpo discente é negro, a parcela significativa de comunidades tradicionais, e o que a gente vê, por exemplo, no que diz respeito à Sussa, né? A Sussa é praticada até hoje, né, em toda a região do sudeste tocantinense. E eles praticam a Sussa, eles vivem a Sussa é muito importante para eles, mas há um certo desligamento que é natural com a passagem do tempo do que a Sussa significava quando ela começou a ser praticada. E quando a gente recebe alunos de ensino médio que praticam Sussa, que são de comunidades quilombolas, eu levo para eles alguns processos que a gente tem lá guardados no CDMAR, que são registros da Sussa de 1843, de 1869, e eles têm um choque de saber que a Sussa é praticada desde então, né? E aí a gente começa a colocar uma camada atrás da outra do que significava praticar a Sussa em 1843 ou em 1869. E aí eles ficam ainda mais abismados de saber que, eram escravizados e libertos que praticavam a Sussa no sudeste tocantinense. 2, que a Sussa conseguia abalar a hierarquia de raça do Império Brasileiro, né, que deixava as autoridades desesperadas, sem saber o que fazer, porque, de repente, havia uma inversão das raças, né? De repente, a cidade se tornava negra, as ruas se tornavam negras, e você vê as autoridades sem saber exatamente como lidar com isso, né? A gente tem um caso maravilhoso em que esse subdelegado em Taguatinga, Santa Maria de Taguatinga, na época, Taguatinga atual, que ele faz esse ofício para o secretário de polícia em Goiás, dizendo: a Sussa está acontecendo há 2 semanas, os escravos estão fugindo, os soldados estão se rebelando, eu não sei o que fazer, eu preciso que vocês mandem alguém aqui para colocar ordem nesse negócio. Porque eu tentei fazer que a Sussa se encerrassem, e aí agora tem esse professor me ameaçando de morte. Tá aqui a lista de todos os comparsas dele, porque eles estão fazendo crime de sedição e vocês têm que me ajudar. Né? Então a gente tem esse tipo de registro que mostra o poder destituinte da Sussa. E eu vejo que, especialmente as mulheres, né, as alunas ficam chocadas, ficam querendo ler, entender, compreender onde que a Sussa aparece, como é que é esse registro, né? Então, há também a contribuição que essa documentação tem na formação da identidade, na construção de autoestima e de dinâmica de reconhecimento na região, né? Porque você se enxergar a sua tradição num documento de 200 anos e saber que o que você pratica já foi resistência e continua sendo, te dá uma autoestima, te dá uma identidade revigorada, sabe? Então, acho que esses são, pensando espontaneamente, as 2 dimensões do valor contemporâneo desse tipo de documento de 200 anos atrás. Vocês acreditam que esses documentos de posse do Poder Judiciário, que são, de certa forma, petições ou processos judiciais do século XIX, de territórios como Arraias, territórios de Porto Real, onde hoje é Porto Nacional, de São João da Palma, onde hoje é Paraná, mas também na região extremo norte do Tocantins, como Araguatins, onde anteriormente era São Vicente, Xambioá, documentos que remontam aos conflitos agrários e os conflitos bélicos, de certa forma, durante o período da ditadura militar. Além de atrair essa questão da curiosidade e do pertencimento, que é o que talvez seja o mais importante, é você observar que um documento histórico tocantinense fala sobre nós tocantinenses. Mas eu faço uma pergunta que, de certa forma, é um desafio, eu acredito que seja um desafio para o Centro de Documentação. A escrita vem de um português arcaico, que muitas vezes é de difícil entendimento. Como que é feita essa transcrição, essa leitura
leitura desse documento para que o cidadão comum, a pessoa que não seja um pesquisador, consiga entender o conteúdo daquele documento histórico? A gente tem um professor, né, o professor Luciano, né, que é o segundo que lê melhor, depois do Ricardo, né, que ele também tem graduação em História e ele tem uma ação curricularizada de extensão, né, na UFT, no nosso curso, de leitura e transcrição. Então, ele tem realizado com os estudantes, que também vão ali para catalogar, aprendendo à força, na marra, né? É um grande desafio porque não só o português ele era diferente, é um português arcaico, mas as próprias abreviações, a forma de escrita, a forma de detalhamento da escrita no documento, que é uma coisa que normalmente as pessoas não pensam, né? Que é a forma de uso do papel, elas são significativamente diferentes com relação ao século XVIII, ao século XIX, até mesmo a gramática normativa, que não é a gramática que a gente tem hoje, já existia gramática na época, mas a maior parte das pessoas não faziam estudos, né? Das pessoas que escreviam, não faziam estudo de gramática, mesmo essa gramática não chegava, né, na maior parte dos locais, sobretudo uma região tão distante do centro do Brasil, à época, né, que ficava no litoral, que é aqui do interior, no centro-norte, né, do país. Esse é um desafio, né? Então, os estudantes eles vão ali tentando. A gente, hoje em dia, tem ajuda de inteligência artificial ou de algum outro programa ou de consulta na internet. Inteligência artificial, não só inteligência artificial generativa, mas quando você acessa o Google, ele já lhe dá uma resposta detalhada de algo. Hoje você já manda uma foto e pesquisa o que pode ser, e o Google lhe traz uma possível sugestão. Então já temos recursos tecnológicos que auxiliem, além, obviamente, da formação dentro dos professores que compõem o centro de documentação. É muito difícil, inclusive para mim, porque Ricardo tem muito mais trato cotidiano com o centro de documentação, né? Acompanha muito mais a leitura e a transcrição e a catalogação por parte dos estudantes do que eu acabo acompanhando, né? E é muito complexo você fazer isso. Às vezes você não consegue identificar de maneira nenhuma, então você coloca lá que não identificou, né? Mas a gente, né, tenta, né, pelo menos fazer alguma coisa desse tipo. E quando você digitaliza, se você não entendeu algo e está disponível para alguém, e essa é a nossa meta, é conseguir disponibilizar o que a gente já tem digitalizado. Hoje a gente pensa em fazer isso, pelo menos por enquanto, né, no portal da UFT, né, para que o arquivo possa ser acessado, né, e essas digitalizações, junto com o arquivo da biblioteca, mas esse é um processo ainda que está em construção, né, então a gente está primeiro digitalizando para depois a gente tentar montar, né, e catalogar da maneira correta, né, que tem que ser catalogado no portal da UFT. E se a gente não identifica, né, eventualmente alguém que acessou, né, consegue identificar. Então, a gente faz esse esforço, né, de leitura, e os estudantes muito mais, que eles estão ali no cotidiano, semanalmente, né, um grupo de estudantes que se revezam para acessar e fazer essa catalogação e essa digitalização dos documentos. Complementando, assim, a palavra-chave, que é uma espécie de até fetiche dentro dos historiadores, é essa paleografia, né, que é essa capacidade de decifrar documentos, autos, antigos, né? E assim, cada século é seu século. Então, você tem gente que se especializa no século XIX, tem gente que se especializa no século XVIII, XVII, XVI, porque a ortografia muda, a gramática muda, as abreviações mudam, né? O Luciano, ele traz toda essa técnica de você fazer a paleografia com aparato, né? Então, ele tem um dicionário de abreviações para cada século, ele vai consultando e tal. Eu aprendi a fazer isso, como eu falei, na marra, né? É um saber que desafia um pouco essa noção que a gente tem de ciência, porque ele é muito artesanal. Ainda que a inteligência artificial tenha cada vez mais seu papel, então eu diria que, assim, para ser humilde, eu não sou o melhor, porque o melhor é o mestre Marcelo, que é um professor de História em Porto Nacional, né? E o mestre Marcelo, ele, por sua vez, aprendeu com a mestra Kátia, que era essa professora da UFBA, que lançou ele num arquivo e falou assim, você sai de lá quando você conseguir transcrever esse documento para mim. Né? E ele ficou lá semanas e ele falou, foi assim que eu aprendi. E por que transcrever essa documentação é tão instigante? Né? Por que atrai tanta gente a se dedicar a aprender esse saber, né? Quase hermético? Porque, assim, essa é uma hipótese minha. Todo documento administrativo, judicial, ele é essa combinação de redundância e variação, que tem uma informação nova. Então, que nem hoje uma petição começa com
ao senhor juiz de direito, ou excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca tal, fulano de tal, vem perante vossa excelência, a mesma coisa no século XIX, entendeu? Só que aí lá nesse caso normalmente começa assim, no ano de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de tananana, isso, e aí assim, isso é a redundância. E a redundância te oferece uma chave para quebrar o quebra-cabeça. Que é o seguinte, você tem lá, então, palavras que se repetem que você consegue rapidamente identificar quais são e como é que a pessoa escreve cada uma dessas letras. Você vai lendo e gravando na sua cabeça como essas letras estão sendo escritas e começa a usar isso para identificar o que é variação, o que é de novo, né? E assim, né, por que isso importa, né? E por que tem uma dimensão que é acessível para todo mundo? Quando a gente faz as visitas, um negócio que a gente sempre faz é botar os visitantes, e aí quem quiser aqui da Smart que assistir esse podcast, fica convidado a ir em Arraias, ir nas cachoeiras e agendar uma visita com a gente, porque a gente leva para o arquivo e mostra. E tem um documento que, do estudante mais desinteressado ao eventual juiz mais cansado da Cachoeira dos Macacos que a gente tiver lá. Ele vai entender que é um inventário cujo primeiro item listado são escravos, né? Por mais difícil, por mais ornamentada que seja, ele vai conseguir entender escravos e ele vai conseguir entender os 4 escravizados que estão ali listados, né? Que é o João, o Benedito, agora me fugiu o nome do mais novo, a Antônia e um outro João, né? São 5 no fundo. O último tem 70 anos e custa 80 mil réis. O primeiro, que também se chama João, tem 32 anos e custa 440 mil réis. Né? O mais novo tem 8 anos e custa 330 mil réis. Já a Antônia tem 6 anos e custa metade, 180 mil réis. Isso é muito chocante, assim, é a combinação do maravilhamento com o terror, porque aí você tem um registro de quanto a escravidão era brutal e de como ela precificava pessoas de acordo com a idade do trabalho e com o sexo, né? E todo mundo isso consegue entender. Assim, os mais difíceis, a gente tem até a história de lésbicas brigando uma com a outra lá no CDMA, a gente achou tem umas 3 semanas. Né? Então, até a história da homossexualidade no Tocantins, no século XIX, a gente tem lá. Né? E esse é mais difícil de interpretar e entender. Mas os inventários com os escravizados listados, todo mundo entende. E me permita um acréscimo, né, por fim, que a gente já está partindo para o final. Você mencionou no início a questão dos documentos do Tocantins, né? E aí é muito curioso, porque o Tocantins é um estado criado, né, à sombra do Goiás, né, recente, produto da Constituição, né, reconhecido na nossa nova Constituição, mas em razão da coordenação do Centro de Documentação, né, o CDMA, que foi de muito aprendizado cotidiano para mim, me desafia muito e eu agradeço demais o Centro de Documentação, assim, a UFT e o Centro de Documentação, por toda a experiência, né, pedagógica que tem comigo, né, eu sou muito mais estudante às vezes, né, do que tutor, né, no caso CDMA, do que coordenador no caso CDMA, mas algo que me trouxe foi a possibilidade de visitar uma série de outros arquivos, né? E, sobretudo, no Goiás. E boa parte da documentação do Tocantins não está no Tocantins. E isso é um sintoma, sobretudo, de um estado que tem a memória pulverizada, né, ao redor do país, mas que tem a memória ainda muito dependente de outros territórios. Boa parte dos arquivos Tocantins, na verdade, está ou no Rio de Janeiro, porque era a capital, né, ou no Goiás, sobretudo, ainda restam lá boa parte da documentação, né, da República anterior à Constituição, né, do Império e da Colônia. Eu acho que é uma intenção nossa, sobretudo, de trazer, né, Ricardo, George e eu temos um grande ideal, um grande projeto a longo prazo, né, que é construir um museu, né, da pessoa negra, da escravidão, inclusive, da resistência quilombola, na região de Arraias, né? Descentralizar esses bens culturais que estão muitas vezes nos grandes territórios, só lá conseguem ser acessados, né, nas capitais. Acreditamos que é preciso democratizar esses documentos, o acesso à cultura, o acesso
a memória, né, histórica, né, seja da opressão, né, para reparação, para a verdade, reconstrução da verdade histórica, não é? Seja também para contar a resistência que houve nesses locais. Uma pessoa que precisa pesquisar profundamente, que vai pesquisar profundamente Tocantins hoje, ela não consegue se restringir ao Tocantins. Ela tem que ir em muitos outros arquivos. Base, principalmente do estado do Goiás. Goiás e Rio de Janeiro, né? Digo mais, né? Então, penso, inclusive, que deve ser um projeto do estado do Tocantins, né? De resgatar e de repatriar, né? A gente tem esse movimento hoje na justiça histórica de repatriação, né? Mas repatriação, normalmente a gente fala de um território, né, estrangeiro, né, para outro nosso nacional. Mas uma vez que nós temos movimentos de colonização interna no país, eu acho que a gente também pode falar de alguma repatriação, né, nessa movimentação, né, de recobrar esses bens que não são só arquivos, mais uma vez, né, não são só documentos históricos, não são só papéis, né, eles são bens culturais. Enquanto direitos culturais, enquanto direitos da comunidade, né, não só da comunidade no caso de Arraias, mas do estado como um todo do Tocantins, né, eles merecem vir para cá. E as pessoas que precisarem contar a história de Arraias, que precisarem contar, a gente disponibiliza digitalmente, porque isso também é uma forma de democratizar o saber, mas que precisarem visitar fisicamente, tem a possibilidade de conhecer Arraias e suas cachoeiras, né? Então, as Serras Gerais, né, é pertinho, né, relativamente perto do Jalapão, também tem essa possibilidade, né? Ou vai na Chapada dos Veadeiros, também é equidistante, e de conhecer todas as belezas naturais que a gente também tem na região. Fica o convite de visita, para pesquisa também. Estamos ansiando por pessoas que consigam produzir com a gente, saber que só a gente é muito pouco para o potencial que o arquivo tem, não é? E que possam contribuir com a gente também, difundindo, divulgando, comparecendo ao campus de Arraias, né, ao curso de Direito, ao Centro de Documentação, aos demais cursos também do campus. Então, agradeço. E eu agradeço mais uma vez a presença dos professores e doutores aqui. Foi um debate muito interessante. Eu acho que até podem surgir novos podcasts sobre novos assuntos sobre a questão de gestão documental. Queria deixar um agradecimento especial à Escola Superior da Magistratura Tocantinense, em nome do nosso diretor-geral, professor, doutor e desembargador Marco Vilas Boas, à Comissão de Gestão da Memória do Poder Judiciário e Gestão Documental, na figura dos desembargadores Silvana Parfenilk e Gil de Araújo Correia, por incentivar e por dar essa oportunidade para que a história do Tocantins seja novamente estudada e novamente recontada. Este foi um Smartcast especial, como eu falei no início, alusivo ao Dia Nacional da Memória do Poder Judiciário. E foi uma grande honra estar aqui com dois professores tão engajados nessa questão, com um respeito tão grande pela escrita ou reescrita da história. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, assistam o nosso podcast e, se for o caso, solicitem uma nova edição para que voltemos a esse debate. Muito obrigado a todos e até lá!